Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. O dia 2 de abril foi instituído pela ONU como Dia Mundial de Conscientização do Autismo e se tornou uma importante data para debater temas referentes a diagnóstico, direitos humanos e acessibilidade. Segundo o relatório Global Health Data Exchange, que podemos traduzir algo para intercâmbio global de dados de saúde, da ONG de análises demográficas World Population Review, as pessoas com transtorno do espectro autista, ou TEA, representam cerca de 1% da população mundial. Porém, estima-se que esse número seja muito maior, devido à falta de ferramentas de mensuração e baixo número de diagnóstico e reconhecimento ao redor do mundo. E para falar sobre a inclusão de autismo por meio da tecnologia nesse episódio especial, eu convidei a equipe do podcast Introvertendo, com Carol Cardoso, que é arquiteta e urbanista, e Tiago Abreu, que é jornalista, mestrando em comunicação e autor dos livros Histórias de Paratinga e O que é Neurodiversidade. Carol e Tiago, para começar o nosso papo aqui no nosso podcast, eu queria primeiro perguntar para vocês como é que surgiu o podcast Introvertendo e a ideia de criar um conteúdo feito exclusivamente por autistas e para autistas. O Introvertendo surgiu em 2018, depois de cerca de 2 anos que existia um grupo terapêutico na Universidade Federal de Goiás que era composto por autistas. E dentro desse grupo terapêutico tinha algumas conversas e algumas interações que pareciam interessantes o suficiente para não ficarem apenas na sala da terapia. Então eu tive a ideia de criar o podcast, chamei algumas pessoas na época que faziam parte do grupo terapêutico, que era o Otávio, o Luca, o Marcos e o Michael, e a gente começou a desenvolver o projeto. No início era só um podcast para autistas falarem, né? Era uma coisa assim bem de diversão e tal. À medida do tempo foi se tornando algo mais sério e se tornou um conteúdo para pensar o autismo também no cotidiano. Legal, então a gente pode dizer que o Introvertendo ele foi pioneiro para criar conteúdos feitos para quem convive com o transtorno e não só sob o ponto de vista de uma associação, enfim, um olhar mais clínico/terapêutico, digamos assim, né? De fato, ele foi pioneiro nesse sentido. Com certeza. Eu lembro que na época não existia podcast de autistas. Tinha até alguns de profissionais, mas estavam abandonados. E até no exterior, as produções de autistas eram individuais. O Introvertendo era uma coisa coletiva, né? Eu acho que esse foi o principal ponto de destaque e que acabou chamando a atenção de outras pessoas, como a Carol, que passou a fazer parte da equipe. Legal, Carol. Então conta pra gente um pouquinho de como é que foi o teu início no projeto, enfim, qual foram os primeiros desafios, como é que foi essa oportunidade de participar do podcast? Quando eu recebi meu diagnóstico de autismo, o Introvertendo já existia. Então, foi um momento que eu precisei me atualizar e pesquisar mais sobre o que era o autismo, o que era isso que eu tinha acabado de ser diagnosticada. E eu me deparei com o Introvertendo e a partir desse momento, eu fiquei muito viciada no podcast e eu ouvia regularmente, ouvi praticamente todos os episódios. E eu era uma pessoa bem engajada, que gostava de enviar bastante e-mail. E em um desses e-mails eu sugeri um episódio que falava de autistas em protestos e manifestações. E com isso o Thiago me chamou para participar desse episódio, para falar desse tema que ele considerou original. E que não tinha sido discutido ainda em outros meios. E a partir dessa gravação, eu fui sendo convidada para outros episódios e depois, em 2020, eu me tornei membro da equipe oficialmente. Muito legal. Vocês acreditam que nos últimos anos tem crescido o número de conteúdos informativos sobre autismo? E por que eventualmente, esse fenômeno, ou seja, da construção e da disponibilidade de novas informações sobre esse tema vem acontecendo? Certamente eu tenho observado que tem um crescimento exponencial de conteúdo sobre autismo nas redes sociais e nos veículos comunicativos. Eu percebo que na época que eu tive meu diagnóstico, eu praticamente vasculhei a internet inteira sobre isso, porque uma coisa muito comum entre autistas é, depois de receber o diagnóstico, ficar muito hiperfocado nesse tema
E eu percebo que em certo momento eu tive um esgotamento de ter visto muita coisa repetida na internet. E hoje em dia eu acho que isso é muito menos comum. Eu acho que existe tanto conteúdo na internet sobre autismo, não fazendo um filtro de qualidade. Eu falo em termos de quantidade mesmo. Tem muita coisa sobre autismo na internet hoje em dia. E isso, 5 anos atrás, era muito diferente. O cenário era muito diferente. Acho que a gente pode considerar que também existem vários fatores envoltos nisso. O jornalismo tem falado mais sobre o autismo, mais diagnósticos, então mais pessoas têm tido contato com o autismo. A gente tem tido novas políticas públicas que acabam levando a discussão do autismo para o setor público, para a Câmara dos Deputados, né, para o Senado, seja lá onde for. E a gente tem as produções culturais também, muitas séries sobre o autismo, então definitivamente as pessoas têm falado mais sobre o autismo. E esse fenômeno é multifatorial. Perfeito. E para o nosso ouvinte, enfim, que não conhece a fundo sobre o autismo, como é que vocês descreveriam o transtorno? Atualmente, a gente entende o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que significa isso? Significa que é uma condição do nascimento, então a pessoa nasce autista, e essa pessoa tem características em 2 domínios. Ela tem, geralmente, dificuldade de interação social e comunicação, e essa dificuldade ela pode se manifestar de várias formas, desde a dificuldade para falar, ou às vezes a dificuldade para interagir, ter amigos e ter socializações realmente profundas. E tem o segundo domínio, que é dos comportamentos restritos e repetitivos, que se manifestam de várias formas. Então, autistas podem ter um apego maior à rotina, podem ter comportamentos repetitivos autoestimulatórios, podem ter, por exemplo, interesses restritos em um tema, gostar muito de um tema e se aprofundar nele, e podem ter dificuldade para lidar com coisas que exijam flexibilidade, por exemplo, alteração de rotina, lidar com a frustração de algo que dá certo ou que não dá certo. Então, a gente pode dizer que hoje a gente entende o autismo como um espectro, ou seja, como uma variedade de formas de se manifestar o autismo, mas dentro dessas 2 grandes características. Perfeito. Bom, na nossa pesquisa aqui para a produção desse nosso episódio, a gente teve acesso a uma pesquisa da Universidade de La Trobe, na Austrália, que dá conta do desenvolvimento de uma ferramenta que seria capaz de fazer um exame de triagem para detectar autismo em crianças entre 12 meses e 5 anos, aproximadamente. De acordo com o estudo, ele carregou uma precisão de diagnóstico entre 83% e 96%, dependendo das faixas etárias. Ele foi realizado com aproximadamente 13.500 crianças australianas e outros 10 países, como China, Singapura, Polônia, Japão, Nova Zelândia, Nepal e Bangladesh. Para vocês, qual é a importância do diagnóstico de autismo em crianças e adolescentes? A gente já sabe isso com base em várias pesquisas que têm ocorrido nos últimos anos, que a pessoa que está no espectro do autismo, ela desenvolve mais habilidades com maior facilidade quanto mais nova e quanto antes for o diagnóstico. Que é a mesma lógica, por exemplo, do inglês, né? Explicando assim para o público em geral. É muito mais fácil você aprender o inglês aos 4, 5 anos de idade do que você aprender depois de adulto dos 20, 30 anos. Então a mesma lógica é do autismo. Existem algumas habilidades, algumas questões que são muito importantes de serem desenvolvidas ainda quando é criança, porque a gente tem os marcos do desenvolvimento, aquilo que é esperado para que uma pessoa desenvolva quando ela é criança. Então, quanto antes a gente identificar o autismo, melhor a pessoa vai desenvolver suas potencialidades em algumas características. Então, nos últimos anos, a gente tem falado muito sobre não só diagnóstico precoce, mas também intervenção precoce. Quanto antes você consegue saber o quadro do autismo, também melhor você consegue identificar algumas características ou aquilo que deve ser melhor desempenhado. E quem não consegue esse diagnóstico quando é criança e adolescente, vai carregar pelo resto da vida, de certa forma, algumas dificuldades. E aí, só o diagnóstico depois para trazer essas respostas. Perfeito. E agora trazendo esse olhar para a vida adulta, então por que também ao olhar de vocês é importante, mesmo na vida adulta ou terceira idade, investigar a possibilidade do diagnóstico? Como o Thiago falou, todo mundo que é autista já nasce autista e vai permanecer sendo autista ao longo de toda a nossa vida. Mas quando a gente não descobre isso na infância, isso não significa que as características do autismo não estão evidentes. A gente enfrenta desafios relacionados ao autismo desde que a gente nasce, e isso vai gerando um impacto muito grande na nossa formação como ser humano, no nosso desenvolvimento.
E isso pode gerar muitas marcas, especialmente marcas de socialização, na forma da nossa autopercepção e como as pessoas nos percebem. E isso muitas vezes só pode ser respondido a partir do diagnóstico. Para as pessoas que acompanham o Introvertendo, muitos são autistas e outras pessoas também não autistas, isso fica muito evidente na nossa própria vivência, que a maior parte das pessoas do Introvertendo tiveram um diagnóstico na fase adulta. A pessoa que teve o diagnóstico mais cedo na vida teve aos 14 anos e todos nós carregamos marcas diretamente vinculadas à ausência do diagnóstico. Então, mesmo que essa pessoa já tenha passado 30, 40 anos sem um diagnóstico, se ela viver 90 anos, ela vai passar mais 50 anos sabendo uma parte essencial sobre ela mesma. Como ferramentas de tecnologia podem ajudar não somente no diagnóstico, mas em outros aspectos do autismo? Eu vou pensar a tecnologia no sentido mais amplo. Então, assim, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente pode estar falando desde tecnologia assistiva, que é uma parte mais relacionada à acessibilidade, que é uma coisa que ajuda muitos autistas. Por exemplo, aplicativos de comunicação alternativa para aqueles que têm dificuldade de fala, isso ajuda bastante. Mas também a gente tem outras produções tecnológicas que fazem parte hoje do nosso dia a dia, que facilitam muitas coisas da vida de autistas. Então, a própria internet, até o uso, né, de redes sociais, smartphones, isso ajuda muito na socialização de alguns autistas que têm dificuldade para sair de casa, têm dificuldade para encontrar grupos sociais dos quais eles têm vínculos. O próprio podcast é uma forma, né, tecnológica, de certa forma midiática, que acaba ajudando muitas pessoas. A gente recebe muitas mensagens toda semana. Então eu imagino que, nesse sentido de quem já tem o diagnóstico do autismo, tecnologia acaba fazendo parte de muitas coisas. A gente sabe que tem instrumentos de avaliação e diagnóstico de autismo bem estabelecidos, mas ao mesmo tempo tem uma discussão cada vez mais recente de até que ponto, né, produções tecnológicas podem ajudar no desenvolvimento do autismo. Nós temos um integrante do podcast, que é nosso colega, que é o William Timura, que ele tem estudado sobre o nível de evidência de jogos digitais para ajudar autistas. Mas é uma coisa ainda muito preliminar, né? Então, assim, há muito para se descobrir. Mas o que a gente imagina é que existem várias tecnologias que podem ajudar autistas, mas ainda não é uma coisa muito clara. Perfeito. A gente tá no meio aí dessa timeline, ele tá entendendo, mas já percebe-se, como você bem colocou, a tecnologia é suporte, né? Ela dá apoio para uma melhor qualidade de vida, enfim, né? Para melhorar o dia a dia da pessoa dentro do espectro, né? Sim, com certeza. Por exemplo, um smartphone, o impacto que o smartphone tem, às vezes, para o autista se organizar, principalmente aqueles que têm uma dificuldade naquilo que a gente chama de funções executivas, né? De criar metas, de organizar horários. Os impactos são gigantescos, né? Então, a gente está falando sobre um público que tem uma dificuldade muito grande de interação social. E acaba que, nesse mundo hiperconectado que a gente tem vivido, isso tem sido facilitado. Eu imagino assim, minha vida, se eu tivesse nascido há uns 30 anos antes, eu acho que seria bem mais complicada. Eu percebo que um dos elementos que a gente não pode deixar de discutir quando se fala de tecnologia, principalmente em tecnologia que promova um suporte, uma melhora da qualidade de vida dos autistas, é entender um contexto geral de quais tecnologias a gente está falando e da disponibilidade dessas tecnologias, da acessibilidade entre as pessoas a que elas são direcionadas. Ou seja, como tu falou, que se tu tivesse nascido 30 anos atrás, a vida seria mais difícil, eu acredito que existem muitas pessoas ainda, muitos autistas, que também não têm acesso nem ao diagnóstico e nem à possibilidade de suporte que as tecnologias que a gente tem hoje poderiam oferecer a eles. Então, eu acho que isso é uma pauta que a gente não pode deixar de discutir, principalmente no sentido de entender a tecnologia num sentido mais amplo, porque muitas pessoas associam tecnologia só às tecnologias digitais, informacionais, mas existem muitas outras tecnologias. Um livro pode ser uma tecnologia, um lápis é uma tecnologia porque é uma ferramenta desenvolvida a partir da construção de um conhecimento. Então, eu acho que isso ajuda a contextualizar de qual tecnologia a gente está falando e quais pessoas produzem ela e quais pessoas se beneficiam dessa tecnologia. Perfeito. Bom, com a nova classificação internacional de doenças, o CID-11, criado pela Organização Mundial de Saúde,
que passou a ter efeito mundialmente em 1º de janeiro agora, desse ano de 2022, o termo síndrome de Asperger parou de ser usado. Agora tudo é classificado como autismo. Por que essa mudança que já é pedida há anos pela comunidade, especialmente na internet, e como isso afeta, ao ver de vocês, os autistas e o diagnóstico propriamente dito? A versão anterior do CID era muito antiga já, ela era de 1992, então havia uma defasagem há muito tempo, por isso que a comunidade também, de certa forma, pedia, ainda mais desde 2013, quando a Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, a APA, publicou o DSM-5, que é um outro manual médico, e introduziu de fato a ideia de transtorno do espectro do autismo. Isso começou a ser incorporado de forma informal pela comunidade do autismo com muita força. Então, a gente ficava sempre na expectativa que o CID-11 caminhasse pela mesma direção. Porque antes era muito complexo. A noção do CID-10 era o seguinte: tinha os transtornos globais do desenvolvimento e vários subdiagnósticos, que era autismo atípico, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, e tinha o autismo infantil, né, porque antigamente tinha a ideia, né, do autismo como diagnóstico infantil. Então você tinha esse conjunto de códigos e o médico tinha que lidar com todos eles, e às vezes era uma bagunça, né? E aí, com os anos, a gente começou a entender o autismo como espectro, e isso facilitou muito mais, porque a leitura do CID-11 é sobre a presença ou não de linguagem funcional ou a presença ou não de deficiência intelectual. Então, a gente entende agora tudo como parte de uma única manifestação, que é o autismo, com dificuldades em certos pontos. Então, acho que isso, ao longo do tempo, vai afetar a comunidade de forma positiva. E melhor ainda, né, assim, dentro da comunidade do autismo já se tinha uma expectativa pelo fim do diagnóstico de síndrome de Asperger, que é uma referência ao pediatra Hans Asperger. Em 2018 saiu um trabalho, né, que demonstrou que Hans Asperger colaborou para o programa de eutanásia de pessoas com deficiência. Então ficou um estigma muito grande, um diagnóstico que era associado a um médico que atuou no nazismo. Perfeito. Qual a importância de novas informações, de pesquisas mundiais e de datas como essa que a gente está celebrando agora, de conscientização focado exclusivamente no autismo? O autismo não se costuma discutir no dia a dia entre pessoas que não estão relacionadas com ninguém com transtorno. Então é muito incomum de se ver pessoas debatendo autismo numa mesa de bar, quando ninguém nessa mesa de bar é autista ou pai de autistas. E eu percebo que durante o mês de conscientização sobre o autismo, muitas pessoas acabam abraçando essa causa. Inclusive, eu tenho uma tia que nem sabia que eu era autista, mas ela participa do 2 de abril todos os anos, desde que eu me lembro da minha infância, por ela ser professora. Então, eu percebo que existem muitas pessoas ligadas à educação, à saúde, que procuram se informar mais sobre o autismo durante esse mês. Eu percebo que tem um impacto muito grande. Na minha cidade de origem, que é Macapá, eu vejo que existe uma cooperação entre os pais que gerou até a colocarem uma bandeira do autismo no nosso principal monumento, que é o Marco Zero do Equador. Então eu percebo que isso tudo traz visibilidade para a causa do autismo, no sentido de que as pessoas passam a entender melhor sobre esse transtorno, e pessoas não relacionadas ao autismo acabam se aprofundando. No futuro talvez se tornem profissionais que não necessariamente tenham relações pessoais com autistas para entenderem que esse transtorno merece inclusão, merece ser direcionado nas nossas políticas públicas e que isso precisa estar aliado às nossas pautas por acessibilidade. Bom, caso algum ouvinte tenha se identificado com os relatos de vocês, né, com esse nosso papo aqui, ou tenha suspeita de filhos ou pessoas próximas com autismo, como eles podem procurar um diagnóstico? Primeiro e o mais importante de tudo, procurar um profissional especializado em autismo. A gente tem um problema muito sério de que tem muitas pessoas que suspeitam serem autistas e procuram, às vezes, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra que não tem experiência com autismo, e a pessoa não viu quase nada sobre autismo durante a formação e ainda parte de alguns estereótipos sobre o autismo que não se sustentam. Por exemplo, você olha nos olhos, você não é autista. Você se casou, você não é autista. Então é muito importante achar uma pessoa que é treinada, uma pessoa que trabalha com autismo, porque aí você tem uma avaliação de maior confiança.
Essa pessoa, se ele for um profissional realmente sério sobre autismo, ele vai fazer todo um processo de avaliação, ele vai observar o seu passado, vai ver quais características do autismo estavam persistentes desde aquele momento, vai conversar com parentes, esposa, filhos, colega de trabalho, pai, mãe, enfim, seja o que for. E isso, né, caso o diagnóstico de autismo seja positivo, procure uma rede de apoio, procure uma associação de autismo na sua cidade, no seu bairro ou na internet. Encontre outras pessoas, porque isso realmente vai ter um impacto na sua vida e aí, reforçando o que a Carol já disse, mesmo que você receba o seu diagnóstico depois dos 50 anos, você pode ter uma virada de chave, a sua qualidade de vida pode melhorar bastante. Nunca é tarde para poder descobrir que é autista.